Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em TCC. Nessa etapa, nós estamos estudando este livro aqui, Emoção em Terapia, do Hoffman, e nós vamos entrar hoje no capítulo 4, que fala sobre o self e autorregulação. Só lembrando aqui, como eu sempre faço no início de todas as aulas, não é um audiobook, tá? Então, eu não estou lendo o livro completo aqui com vocês, tá bom? O que eu estou fazendo é pegando as partes principais que o Hoffman apresenta neste livro e trazendo aqui para vocês, para a gente conseguir acompanhar, conseguir entender este livro de uma maneira muito melhor, tá? Então, não estou trazendo coisas de mim, não estou inventando nenhum tema, nenhum conceito, nenhuma teoria. Às vezes vocês podem falar, eu não concordo com aquilo que a Tamires está falando. Não sou eu quem estou falando, repetindo. Quem está falando é o próprio Hoffman, tá? E como vocês sabem também, se não sabe, quem está chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sempre ofereço um certificado gratuito no final de todos os livros que nós estudamos, tá? Certificado é 100% gratuito. Para poder solicitar o certificado, em todas as aulas eu falo uma palavra-chave. Então, eu vou falar aqui no meio da aula, no final da aula, vou falar apenas uma vez. E aí você precisa anotar essa palavra-chave. No final do livro, são 8 capítulos, nós estamos no capítulo 4. No capítulo 8, eu vou estar enviando lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, um link, aí vocês vão preencher com o nome completo, que é o nome do certificado, o e-mail que vocês vão receber e as palavras-chave, tá bom? Gente, eu sempre peço no final, mas dessa vez eu vou pedir no início, se você não é inscrito no canal, inscreve, dá um joinha aqui no vídeo se você gostar dessa aula para incentivar, porque é um conteúdo que eu faço gratuito, compartilho aqui com vocês, porque o meu intuito, quem já me acompanha lá no grupo há mais tempo sabe que é realmente compartilhar conhecimento aqui com vocês. Embora eu tenha os meus cursos pagos, né, as minhas formações completas, mas eu também gosto aqui de compartilhar, e a minha intenção é sempre compartilhar conhecimento gratuito com vocês. Então eu peço que vocês se inscrevam, dá um joinha, para que eu entenda que realmente é relevante o conteúdo que eu produzo e para que eu continue, né, gente, fazendo mais conteúdos assim, vocês vão me incentivar, tá bom? Então, vamos entrar aqui no capítulo 4, falando sobre o self e autorregulação. Nessa aula não vai ter material compartilhado lá no grupo. Sem slide mesmo, tá bom? Até porque, gente, os slides que eu estou compartilhando é realmente textos do próprio livro. E a minha intenção aqui com vocês, o objetivo, é que vocês leiam este livro, tá bom? Então, o capítulo aqui, ele vai abordar o self e a autorregulação. E tem aquela ideia, né? Alguns teóricos aí tentando entender o que é o self, o que não é o self, qual é o conceito. Self seria uma palavra psicanalítica, mas a gente está na TCC, não é conceito psicanalítico, tá? Embora a psicanálise utiliza mais essa ideia do self, todas as abordagens aí também utilizam. Então, os teóricos mais modernos, os estudiosos aí sobre emoções, eles consideram que a experiência das emoções ela não pode ser diferenciada dos processos relacionados ao self. Tá? Então, os processos que estão relacionados ao self, eles também estão intimamente ligados aos meus estados afetivos. Ou seja, eu experimento um estado de afeto positivo se eu estou bem comigo mesmo. Então, estou bem comigo mesmo, amor próprio, afeto positivo. Mas eu vou experienciar afeto negativo se eu não estou bem comigo mesmo, tá? Se eu estou mal comigo, afeto negativo. Se estou bem comigo, afeto positivo. Então, falando aqui de alguns dos conceitos que são apresentados no livro, o livro vai nos trazer vários conceitos, tá? Vou passar só alguns aqui. O William James, ele dedica um capítulo inteiro do seu livro, o livro dele é Princípios da Psicologia, que publicou, aqui a data dele, né, do William James. Então, ele publicou esse livro, Princípios da Psicologia. E aí ele vem falar sobre o self e dá um capítulo inteiro para falar só sobre essa concepção do self. E aí o William James ele se refere a aspectos distintos como o mim, que é o objeto, o aspecto que é conhecido, que é o self empírico, e o eu. O eu é o sujeito, o aspecto que é conhecedor. Então eu tenho o eu e eu tenho o mim, tá? E aí as características que vão do eu aí, tá? Incluem autoconsciência,
que é uma apreciação dos estados, das necessidades, dos pensamentos, dos sentimentos, que faz a pessoa sobre si mesma. Então, eu sou, tá? A autogerência, que é o senso de autoria que a pessoa tem sobre as suas próprias ações e pensamentos. A autopermanência, que é o senso de que a pessoa tem sobre ela mesma, né, ao longo do tempo. E a autocoerência, que é o senso de que o self é uma entidade estável, única e coerente. Então, esse eu é a minha identidade. Eu sou eu, tá? O self empírico, que é o me, o mim, né? Ele se subdivide em material, social e espiritual. O material são o corpo, as minhas roupas, as minhas joias, as posses que eu possuo. O self social, ele é determinado pelo reconhecimento que nós temos sobre os nossos pares, sobre os outros. Então, é o meu convívio na sociedade, tá? E aí, por existir uma multidão de grupos sociais, então eu tenho uma multidão de selfies também, tá? Então, eu tenho um selfie para cada contato social aí. E ele também diz do selfie espiritual. O selfie espiritual são, né, as crenças metafísicas de uma pessoa e o seu relacionamento com Deus. Então, esse espiritual é o espiritual mesmo, tá? As minhas crenças metafísicas e as minhas experiências com Deus. Seja qual for esse Deus dentro da religião da pessoa, tá? Isso aqui que ele vem falar sobre a espiritualidade. O Alport, ele definiu o self como sendo os aspectos da personalidade que a pessoa considera central para a sua própria personalidade. Outros autores, então, vão descrever como sendo um construto que consiste nas características estáveis de uma pessoa, tá? Aquilo que ela está atenta e sobre as quais ela tem controle, o eu. O Cowling, ele definiu o self como quaisquer características associadas a pronomes da primeira pessoa. Eu sou, eu estou, tá? Eu quero, eu também. Tudo aqui o self está sendo colocado como o eu pessoa aqui, tá? Considera-se que uma pessoa ela percebe a si própria do mesmo modo que as outras pessoas a percebem. E aí, nisso aqui, ele diz self-espelho. Então, se eu me enxergo da mesma maneira que as outras pessoas me enxergam, falamos de self-espelho. E aí, a ideia que o James tinha colocado, né? Cada pessoa é constituída pelo número de selves correspondente à quantidade de pessoas importantes em sua vida. Então, os autores, a maioria dos autores, eles dizem que eu tenho tantos selfies quanto são os papéis sociais que eu desempenho. Então, quanto mais papéis sociais, mais eus tenho. Então, eu tenho eu, Tamires, mãe, eu tenho eu, Tamires, filha, eu tenho eu, Tamires, esposa, eu tenho eu, Tamires, psicóloga, eu tenho eu, Tamires, professora. Então, eu tenho vários papéis na sociedade e eu tenho vários eus, eu tenho vários selves, tá? Nós temos a autoconsciência situacional, que é a consciência da existência do próprio self, tá? E não é exclusiva de nós, seres humanos. Foi feito aí também uma pesquisa que percebeu que tem essa autoconsciência situacional, ela também é encontrada em alguns primatas não humanos, por exemplo, os chimpanzés, tá? O termo inteligência social se refere aos estratagemas competitivos que, fazendo uso da estrutura social, visam a garantia de recursos limitados. Um construto intimamente relacionado a essa autoconsciência situacional é a autoconsciência disposicional, que é considerada geralmente um processo que envolve, além da minha consciência, tanto a atenção quanto o monitoramento. Então, esses são alguns conceitos que vão sendo nos apresentados aqui dentro deste livro. Gente, está no livro, tá? Basta vocês lerem aí o capítulo. São capítulos pequenos, é um livro com a leitura muito boa e tem pontos que são incríveis, extremamente importantes para a gente entender tudo isso aqui. Tá? No final, isso vai fazer sentido lá no capítulo 8. A gente vai juntar tudo, vai fazer mais sentido sobre a emoção em terapia. Mas tudo isso aqui são conceitos apresentados para a gente conseguir chegar lá no final e entender, então, como trabalhamos a emoção em terapia, tá? Então, as pessoas, elas vão basear sua percepção de valor do próprio self
parcialmente em seus papéis e relacionamentos sociais com outras pessoas. Então, eu vou basear ali num valor parcial, tá? E as percepções de opinião dos outros em relação ao próprio self são determinantes importantes da autopercepção. Então, eu me vejo baseando também na maneira como o outro me vê, como o outro ali, de acordo com as opiniões que o outro tem sobre quem eu sou, tá? Então, a autopercepção, ela inclui, no mínimo, julgamento sobre a própria competência, a aparência corporal e a característica da personalidade, que podem ser socialmente relevantes ou não. Já o contexto social para o self que está em desenvolvimento, ele vai se tornar importante aí entre a idade de 3 e 6 anos, tá? Começa a ser constituído com 1 ano e meio, mas com 3 a 6 anos ele começa então a se tornar importante, quando a regulação social ela começa a evoluir, que a criança ela tem uma percepção melhor da interação dela com o outro. Então, até aqui, até os 3 anos, a criança ainda ela não tem tanta essa percepção da regulação social. Ela ainda está construindo essa visão do eu dela, tá? Mas com 3 a 6 ela começa, então, a interagir e aqui começa a influenciar a relação social, começa a influenciar em quem ela vai ser aí, como ela vai se comportar de certa maneira, tá? A regulação social, ela se torna um aspecto fundamental da socialização humana. Esse é o tempo em que a criança ela começa a responder baseada nos aspectos, nos estados internos da outra pessoa, em vez de responder aos seus comportamentos externos. E aí ela aprende, então, a relacionar o self atual, quem eu sou agora, ao self passado, quem eu era lá atrás, bem como o seu self futuro, quem eu serei. Então, aqui, a criança ela começa a se comportar de acordo com o que o outro quer de mim, o outro espera de mim. Então, é nessa idade que a criança ela tem aquela fase da birra, que toda criança vai ter, mas nessa fase ela começa a se determinar quem eu sou, quem eu vou ser, com base nessa percepção, nesse julgamento do outro, nesse olhar do outro sobre quem eu sou. E aí ela vai criando, então, a sua percepção do seu eu, tá? Nós temos a atenção autofocada, que foi descrita aí como uma forma específica de viés cognitivo que está fortemente relacionada ao afeto negativo. Alguns autores até propuseram que a depressão ela está associada a essa atenção autofocada negativa. Mais especificamente, eles sugeriram então que a depressão ela é uma consequência da perda de uma fonte importante de valor próprio, tá? Fazendo a pessoa ficar presa em um ciclo autorregulatório, né? Sem, no entanto, ela ser capaz de reduzir uma discrepância entre os estados presentes e o estado desejado. Então, ela não consegue mais saber qual é o estado atual, onde eu estou e o que eu quero, tá? Ela não consegue mais separar isso. E aí, o modelo que eles apresentam no livro vai considerar que a pessoa ela começa a cair em um padrão de autofoco contínuo, tá? Levando ao afeto negativo, à autopercepção negativa, ao foco preferencial negativo, com desfechos negativos, tudo em vez do positivo, e um vai gerando o outro, tá? Então, é um ciclo autorregulatório aí disfuncional. E os autores também nos traz um modelo inicial de autorregulação, que diz que a atenção autofocada, ela conduz a um processo autoavaliativo, em que o estado atual da pessoa, em um domínio específico relevante para o self, ele é comparado ao seu padrão nesse mesmo domínio. Então, eu tenho o meu estado atual e aquilo que eu desejo, tá? Esse modelo, ele postula que a pessoa, ela experiencia o afeto positivo se a minha condição atual ultrapassa o padrão, ao passo que o afeto negativo é experienciado se caso eu fico abaixo daquilo que eu quero, tá? Então, se eu quero isso e eu consigo passar disso, afeto positivo, se eu estou abaixo, afeto negativo. A experiência do afeto negativo conduz, então, a tentativas de diminuir a discrepância ou de evitar o autofoco. E o autofoco, então, ele tem um papel importante nos processos autorregulatórios
que tem como objetivo alcançar as metas, na medida em que vai permitindo essa pessoa para reunir as informações aí importantes nessa discrepância entre o meu self atual e o padrão que eu desejo e começar então a me engajar em comportamentos que vai reduzir essa distância quando uma discrepância negativa é detectada. Gente, não foque que o afeto negativo é ruim e o afeto positivo é bom, tá? Por exemplo, no estado de mania, afeto positivo está sobre exagero, tá? Então, não é isso que o autor está dizendo, que afeto negativo é ruim, afeto positivo é bom. Não está falando isso, tá? Está falando que há uma discrepância entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu sou. Por isso que eu estou aqui em algum problema. Se está acima, afeto positivo. Se estou abaixo, eu afeto negativo, tá? Então, esse modelo ele vai afirmar que se existe uma correspondência entre onde eu estou e aquilo que eu desejo alcançar, então eu consigo encerrar esse processo regulatório. O que eu preciso é de ter uma base. Né? A minha base é aquilo que eu desejo, o padrão que eu desejo alcançar. Se eu estou aqui neste padrão, então se encerrou esse processo regulatório que já está regulado. O self futuro, por óbvio, ele está associado aí, né, aos valores, às metas, os ideais da pessoa, tá? Então, essa autorregulação vai envolver, então, tomar decisões no presente com relação às metas que eu quero no futuro. O livro também nos traz a teoria de discrepância do self, de Hines, e ela postula aqui, essa teoria, tá? Postula que as emoções elas não são um produto direto de um desfecho comportamental específico. Em vez disso, as emoções elas são encaradas como um produto dessa discrepância percebida entre o estado atual e o estado que eu desejo. E se há essa discrepância, os meus pensamentos condicionais eles começam a aparecer. Pensamentos condicionais apresentados aqui nessa teoria são aquilo que nós chamamos de crenças intermediárias na TCC clássica, tá? Então, o pensamento condicional, eles têm aquela forma de declaração. Se eu fizer X, então vai acontecer Y, tá? Se X, então Y. Isso é crenças intermediárias na TCC clássica. Mas na discrepância do self de Hines, nessa teoria, ele chama de pensamentos condicionais, tá? Kendall e Hollen, eles introduzem, então, o termo poder do pensamento não negativo. E essa ideia, gente, do poder do pensamento não negativo é muito interessante. Porque nessa ideia, eles querem, então, uma ausência ou reduzir os pensamentos negativos autorreferenciais. Eles não querem aumentar o pensamento positivo, porque aumentar o pensamento positivo não é saudável, mas diminuir, né, ter uma ausência desses pensamentos não negativos é mais saudável, tá? Tem a teoria de autodeterminação, ela destaca também de modo semelhante essa conexão entre o self e o afeto, né? E essa teoria vai sugerir que uma consciência aberta é especialmente benéfica, porque ter uma consciência aberta vai facilitar a escolha de comportamentos mais consistentes com os meus valores, né? Mais consistente com as necessidades, mais consistente com os interesses aí da pessoa, tá? Em contrapartida, o processamento irrefletido e automático pode afetar negativamente essa consideração de opções mais congruentes com a necessidade e com os valores das pessoas. O autocontrole também é uma habilidade que a pessoa tem de controlar as emoções e os impulsos comportamentais. Então, ser capaz de postergar as recompensas, de controlar os impulsos iniciais, a fim de modular a minha experiência, a minha expressão emocional, então vai me promover melhor saúde física e emocional, tá? Então vai me ajustar melhor na sociedade. Então, se eu tenho um autocontrole dos meus impulsos, melhor aí emocionalmente, fisicamente falando, e me ajusto melhor na sociedade. O autocontrole, ele, quando está associado a um funcionamento executivo, tá? A ativação dos córtices frontais, ele parece estar sob influência tanto da genética quanto do ambiente.
Sobre isso, gente, sobre essa ativação dos córtices frontais, nós vamos estudar melhor no capítulo 8, que vai falar sobre a neurobiologia, tá? Agora, um déficit no autocontrole prediz mortalidade prematura, transtorno psiquiátrico, comportamentos disfuncionais, né, como comer compulsivo, fumar, praticar sexo desprotegido, dirigir sob efeito de álcool, não contribuir com tratamentos médicos e várias outras situações, tá? A autoconsciência, ela vai me permitir viajar no tempo, gente, essa viagem no tempo é aquilo que eu faço dentro de mim, tá? É lembrar das coisas do passado e conseguir antecipar algumas situações futuras. E como que nós fazemos isso? Com pensamento pré-factual, tá? Então, através disso aí eu consigo imaginar como que eu vou pensar, como eu vou me sentir no futuro, né? Como eu vou pensar, como eu vou me sentir dentro de uma decisão que eu preciso tomar. Então, eu consigo imaginar, né, como se eu fosse tomar uma decisão agora. Então, eu posso sentir futuramente aí, de acordo com uma outra escolha que eu teria tido diferente dessa. E isso vai me levar a uma autocrítica. Então, se eu tenho que tomar uma decisão agora, eu posso tomar ela aqui. Mas eu começo, então, se futuramente essa escolha for ruim e eu tiver outra, isso vai me levar à autocrítica. Eu começo a ficar imaginando, nossa, eu tomei a decisão A. Mas e se eu tivesse tomado a B? E se a B fosse melhor do que a A? Então, começa pensamentos de autocrítica, sentimentos de arrependimento em relação a essa situação passada. Aí vem aquele pensamento condicional, né? Se eu comprar o carro hoje e o preço abaixar na semana que vem, então eu irei me arrepender da compra e aí a pessoa nunca compra, nunca faz nada, tá? A pesquisa sobre prognóstico afetivo, né? Ou seja, as previsões que o indivíduo sobre os seus sentimentos futuros, caso certos eventos específicos se tornassem realidade. Isso aqui que eu acabei de falar, tá? É um prognóstico afetivo. Então, fizeram várias pesquisas sobre isso e ela demonstrou que as pessoas tendem a superestimar a intensidade do prazer e do afeto positivo ou do desprazer e do afeto negativo que vão sentir quando acontece algum evento, tá? Então, eu tenho essa tendência de superestimar a duração do prazer ou superestimar a duração do desprazer depois do evento, tá bom? Estou lembrando aqui, anotem a palavra-chave para essa semana, né? Semana 4, né? O quarto capítulo. A palavra-chave regulação. Anotem essa palavra, regulação. Regulação é a palavra dessa semana, tá? Gente, a aula já está finalizando. Esses dias estou fazendo capítulos mais focados, mais rápidos, porque eu sei que depois... Ah, não, isso era antes, né? Quando a aula era na quinta, vocês tinham aí uma aula logo após. Então, estou fazendo na sexta agora, mas eu sei que muitas pessoas têm outros compromissos, então estou fazendo as aulas mais rápidas para vocês conseguirem acompanhar também. Até porque a ideia é estudar e resumir o capítulo e não ficar lendo capítulo por capítulo, palavra por palavra, tá? Então, uma ideia é justamente essa, fazer aulas menores, resumindo aqui, colocando para vocês os principais pontos, tá? Uma razão importante aí, que nós vamos ter erros de previsão, né? Então, eu suponho que se eu comprar o carro hoje, amanhã o carro vai baixar o preço. É um erro de previsão. E aí, então, uma das razões importantes para que isso aconteça é uma tendência de superestimar o impacto do evento sobre as minhas emoções e de subestimar também os processos autorregulatórios que as atenuam, tá? Outra razão importante para essas interpretações errôneas é chamado de focalismo, que é uma tendência de considerar mentalmente no presente, no momento agora, apenas o evento focal que irá predizer. Eu esqueço, eu ignoro as outras possibilidades e foco só nisso, tá? Então, desconsidero todas as circunstâncias associadas que vão acontecer ao mesmo tempo ali. Então, eu preocupo, o carro pode diminuir o valor, mas a economia pode mudar, o emprego, o desemprego, tudo pode aumentar para que isso aconteça. Mas eu ignoro todas essas ideias e foco somente neste momento, só nisso aqui, neste problema, tá? Quando nós falamos sobre self, ruminação e preocupação, o Hoffman ele define ruminação como sendo um processo cognitivo
por vezes verbal, mal adaptativo, repetitivo e é comumente relacionados a eventos passados, tá? Com frequência associados a processos negativos relacionados ao self e ao afeto negativo em geral. Então, quando falamos de ruminação, está muito associado com depressão, tá? Então, pensar sobre evento passado é simplesmente lembrança e reflexão. Nós não estamos falando de lembrança e reflexão. Estou falando da ruminação, é aquela ficar remoendo mesmo, trazendo, lamentando, repetindo aquilo que aconteceu, tá? Então, a reflexão, ela não está associada a um afeto negativo. Eu somente lembro e reflito sobre o que aconteceu. Um processo cognitivo que está relacionado, não é a mesma coisa, mas está relacionado à ruminação, é a preocupação, tá? A preocupação, ela também tem aí estilo de pensamento repetitivo, que encontra intimamente relacionado. Porém, o que acontece? A preocupação, ela parece uma tentativa de prevenir ou minimizar os problemas futuros, tá? O que isso significa? Que ela está associada mais à ansiedade. Ruminação, ruminação é a tendência de focar nas causas e consequências dos problemas sem se mover. Então, eu não quero resolver. Eu fico focando no problema do passado. Preocupação é a tentativa de prevenir no futuro. Ruminação mais ligado com a depressão, preocupação mais ligado à ansiedade, tá? A preocupação também é um processo cognitivo mal adaptativo, orientado para o futuro, está geralmente relacionado a uma ameaça em potencial, e à medida em que essa ameaça se torna mais iminente, né, vai chegando mais perto a data de tal coisa, de tal evento, essa preocupação ela se torna uma ansiedade antecipatória e mais à frente aí pode ser que se torne medo, pânico e vários outros sentimentos aí associados a uma maior ativação autonômica. Gente, foi bem resumido mesmo a aula aí do capítulo 4, self e autorregulação. Semana que vem, na sexta, tá? Nós vamos falar sobre regulação emocional, lembrando que eu estou falando aqui dos temas apresentados pelo Hoffman nesse livro Emoção em Terapia da Ciência Prática. Não sou eu que estou acrescentando nem colocando nada, tá? Gente, e a nossa aula hoje é só isso mesmo, tá? Esse resumo todo. Quem ficar com dúvida, gente, deixa nos comentários que depois eu vou respondendo aí pra vocês. Lembrando, dá um joinha, inscreve no canal aí, que aí vocês me mostram que o conteúdo que eu estou compartilhando com vocês é relevante, aí eu vou construindo mais conteúdos para vocês, compartilhando mais coisas. E é isso, eu vejo vocês semana que vem. Bom final de semana para todos.